Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do curso de Programação em C#, criando um projeto do zero. Eu sou o professor Pindi. Na aula passada, fizemos a modelagem do sistema após uma análise profunda, onde identificamos as entidades, suas relações e seus atributos. Na aula de hoje, iremos criar a pasta solução do sistema, que será responsável por armazenar todos os objetos do sistema NRP Cursos. Dentro da pasta solução, vou criar o banco de dados do sistema. E para começar, abra o Visual Studio do seu computador. O meu é Visual Studio 2012. No File ou no menu File, vou clicar em New Project para criação de novo projeto. Aqui nos instalado, não é nesse template onde temos instalado, vou expandir. Aqui no template vou selecionar outros projetos e vou pedir Visual Studio Solution. Vou pedir uma solução em branco, na qual vou intitular ou vou atribuir nome a este projeto de NRP Cursos. Observem que aqui eu tenho uma solução em branco e vou clicar em OK para criar esta minha solução. Tenho aqui a minha solução criada, onde não tenho nenhum projeto dentro desta solução. Agora vou selecionar esta solução, isto é, no Solution Explorer. Para quem não tiver isto, é só vir aqui em Visualizar e clicar em Solution Explorer. Já vai aparecer aqui a solução ou Solution Explorer. No meu caso, vou selecionar o meu projeto, que é NRP Cursos, que é a minha pasta solução. E dentro desta minha pasta solução, vou criar o meu banco de dados. Para isso, seleciona com o botão direito do mouse. Vou abrir a pasta solução e dentro desta pasta solução vou dar um clique com o botão direito do mouse, vou em novo e vou escolher a opção Microsoft Access Banco de Dados. Vou atribuir o nome a este banco de dados de BDNRP Cursos. Feito isso, vou selecionar e vou abrir com o botão direito, abrir, ou simplesmente vou dar duplo clique neste banco de dados. Aberto o sistema de gerenciamento de bases de dados do Access, vamos começar por criar as nossas entidades. A primeira entidade que vai ser criada é a minha entidade pessoa. Observem que aqui tem duas formas de poder criar as minhas tabelas, ou em forma de leitura ou em forma de design. Vou clicar aqui em forma de leitura e aqui com o botão direito vou em modo de design. Ele pede para atribuir o nome da minha tabela. Neste caso vai ser a minha tabela TB Pessoa. Uma vez criada, por defeito ele coloca aqui o Access coloca aqui já a chave primária, não é? Como sendo o código. Eu vou alterar esta chave primária porque o nosso primeiro campo é ID, que vai ser numeração automática. Não será necessário introduzir valores a este campo, pois ele vai gerar de forma automática, é do tipo autoincremento de 1 em 1. O segundo campo, isso nós vimos na nossa tabela pessoa, que se trata do nosso campo nome, que também é do tipo texto. E eu vou deixar aqui o tamanho dos campos apenas de 50 caracteres. Vou para o BI, também que vai ser do tipo texto. O BI também é do tipo texto. Apenas o BI tem 14 dígitos. Então vou deixar aqui o tamanho para 14, este campo. Temos a data de nascimento, que vai ser do tipo data. Vamos ter o telefone,
que também vou deixar do tipo texto, e a matrícula, que vai ser do tipo também texto. Vou selecionar a tabela com o botão direito, vou salvar, vou fechar a minha janela, vou começar a construir a minha outra tabela, que vai ser a minha tabela carro, e dentro desta tabela vou começar a definir os campos. O primeiro campo que eu vou definir é campo matrícula, que vai ser do tipo texto, e essa matrícula, se você observar aqui onde nós fizemos a modelagem do sistema, a matrícula é a minha chave primária. Vou selecionar este campo e já vou definir como a minha chave primária. E vou preencher outros campos. Marca, que vai ser também do tipo texto. Modelo, que vai ser também do tipo texto. Cor, também do tipo texto. Cilindrada, do tipo numérico. Vou aqui alterar para numérico. E por último, ID, estado do carro, do tipo numérico. Vou só aqui alterar o valor inicial. Aqui a cor vou deixar pelo menos, aqui na cor vou deixar 20 caracteres. Este campo também vou deixar modelo em 20. A marca do carro também vou deixar em 20 caracteres, e a minha matrícula também vou deixar em 20 caracteres no máximo. Feito isso, vou selecionar a minha tabela 1 com o botão direito, vou salvar e vou atribuir o nome a ele de TB Carros. Vou clicar em OK, vou fechar esta tabela. Vou criar a última tabela. Observem que a última minha tabela ou a última minha entidade apenas possui 2 campos. Então vou vir aqui em criar, em modo de design, vou clicar e vou colocar o meu primeiro campo, que vai ser ID estado carro. Vou deixar este estado do carro de forma numérica, e o meu outro campo que é estado, que vai ser do tipo texto, e vou alterar aqui apenas por 10 caracteres no meu tamanho do campo, 10 caracteres, que é numérico. E observem que na tabela estado do carro, a minha chave primária é o estado do carro, e esta minha chave vai ser, vou aqui clicar para adicionar a minha chave primária. Quer dizer que este campo não pode se repetir. Vou fechar ou salvar e vou atribuir nome à minha tabela TB estado do carro. Vou clicar em OK e vou fechar a minha tabela. Lembre, pessoal, que no princípio eu disse que a minha tabela estado do carro é uma tabela estática. Por isso, vou já preencher estes campos, porque apenas vai ter 2 campos. E este, vou dizer que o código 1 vai ser estado ativado e o meu código 2 vai ser o estado desativado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o código é 1 é porque o carro está ativado, quer dizer que está em movimentação. E quando o código for 2, o carro está desativado ou simplesmente está parado. Vou fechar esta janela. Agora vou criar relações entre as minhas 3 entidades, que é a tabela carro, tabela estado do carro e a minha tabela pessoa. Vamos só voltar aqui no nosso PowerPoint para mostrar a relação entre a minha tabela pessoa. Observem que tenho aqui a relação entre estes meus elementos. Primeiro, temos a relação entre tabela pessoa e o carro, onde estão relacionados através do campo matrícula. E a minha entidade carro e a entidade estado do carro estão relacionados através do ID do estado do carro. Para isso, venho aqui em ferramentas, no Access, vou vir aqui em relações, Shift, vou adicionar, vou fechar e vou fazer relacionamento
entre as minhas tabelas. A primeira tabela que eu vou fazer relacionamento tem a ver com a minha tabela pessoa e a minha tabela carro. Vou selecionar aqui a matrícula e vou arrastar até o campo matrícula da tabela carro. Ele abre esta janela que vai editar as relações. Observem que na tabela de consulta, TB carro é a minha chave primária, ok? É a minha chave primária, aqui tem uma matrícula, e ele vai se relacionar com a minha tabela pessoa, onde tenho a chave estrangeira, não é? Pelo campo matrícula. Vou clicar aqui para impor integridade e vou definir o tipo de junção ou o tipo de relação. Aqui no tipo de relação, eu tenho os 3 tipos de relação que nós podemos ter entre essas duas tabelas. A primeira relação somente inclui as linhas quando os campos unidos, ambas as tabelas forem iguais. Quer dizer que se eu deixar nessa opção, apenas só vai aceitar se os campos de ambas as tabelas forem igual. E na segunda linha, ele permite, ou seja, inclui todos os registros da TB carro e somente os registros da TB pessoa quando os campos unidos forem iguais. Como a minha entidade TB carro é a entidade principal, na qual a matrícula é a chave primária, primeiro ele vai permitir que seja inserido os dados na minha tabela matrícula, mas somente vai permitir que seja inserido valores da matrícula na minha tabela pessoa se existir antes este valor da matrícula armazenado na minha tabela carro. E eu vou deixar esta opção, vou clicar, observem que ele está a criar o tipo de relação de um para muitos. Lembram do garfo? Então aqui temos este tipo de relação. E vou propagar a atualização dos campos relacionados e vou clicar em criar. E já temos aqui a nossa relação, não é? De um para muitos. Quer dizer que um carro pode ser atribuído, não é? A várias pessoas. Mas uma pessoa só pode ter afeto a um único carro. E agora, vou fazer a outra relação entre a minha entidade carro e o estado do carro. Por quê? Segundo o problema, o empregado só pode utilizar o carro se ninguém o estiver a conduzir. E como eu vou descobrir que este carro está em movimento ou está parado? Através da minha tabela estado do carro. Então, esta minha tabela estado do carro tem uma ligação com a minha tabela TB carro. Então, na TB carro eu tenho o campo ID estado do carro que vai fazer relacionamento com o campo ID carro da minha tabela estado. Vou impor integridade, vou definir o tipo da tabela e vou clicar em OK. E venho aqui em criar, já tenho também aqui a relação, não é, das minhas tabelas. Vou fechar a janela só para mostrar, não é, como ficou a relação entre as minhas tabelas. Temos aqui as tabelas relacionadas. Feito isso, podemos já avançar para a criação do projeto no Visual Studio, onde vamos começar já por criar as nossas classes que vão representar as entidades do nosso sistema. Por hoje ficamos por aqui, na próxima aula demos sequência.